E aí galera, bem-vindos de volta. Ainda falando de transformação digital, para a gente dar aquela costurada final, entender como é que essa história evolui, a gente precisa saber um pouco mais sobre contexto, oportunidades e riscos da transformação digital. Sim, como tudo, como toda revolução, como toda transformação, ela traz consigo alguns riscos que a gente precisa falar. O contexto geral com que a gente precisa lidar é o seguinte: muita velocidade e muito volume de dados. Essas duas coisas não podem ser nem ignoradas e nem desprezadas por indivíduos que querem permanecer relevantes num contexto de transformação digital e empresas que querem fazer a sua transformação digital. Com o advento da internet, principalmente depois da terceira revolução industrial, a empatia pelo usuário deve necessariamente, e aí por empatia, entenda, enxergar o mundo através dos olhos do outro e não tentar imprimir a sua visão de mundo nos olhos dele, ou seja, é entregar coisa que seja importante para alguém, que não é você mesmo. Então, nesse contexto, no contexto de empatia nos negócios, a gente precisa levar em conta o fator velocidade. Quem é mais ou menos da minha geração vai se lembrar de usar a internet pelo telefone, por exemplo, a internet de escada. Então, duas coisas que aconteciam. A primeira é que uma página inicial de qualquer website demorava, sei lá, 10, 15 segundos para ser totalmente carregada, mas a gente esperava. Aquilo era sensacional, era incrível. De repente, a internet abria uma janela para o mundo, uma quantidade de informações com que a gente não estava acostumado a lidar, então a gente aceitava. Mas hoje, por exemplo, esperar 10, 15 segundos para usar o que quer que seja na internet é praticamente insuportável. Então, a velocidade trazida pela transformação digital, não só no aspecto da internet, mas eu acho que a internet é um bom exemplo, e a gente usava a internet pelo telefone, esperava conectar, a mãe mandava desligar o telefone porque ela precisava usar o telefone, a gente usava a internet depois da meia-noite para pagar um pulso telefônico só. Cara, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo que nem sabe o que é pulso telefônico, fala a verdade. Então, mas sim, na história da humanidade a gente já conectou a internet pelo telefone, nem tudo foi Wi-Fi sempre, nem tudo foi chip sempre. Aliás, depois, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada como era esse negócio, vale muito a pena. Mas o lance da velocidade é parte de um contexto de transformação digital que não pode ser ignorado. As pessoas, no geral, não têm mais tanta tolerância à espera. Então, isso deve ser levado em conta quando a gente for entregar, de fato, transformação digital, não só no viés do nosso produto e do nosso serviço, mas também do nosso modelo operacional, do nosso modelo de negócios. Lembram-se, né? Um tripé: experiência de usuário, transformação de processos e revisão de modelos de negócio. O segundo fator que é importante é o volume de dados que é gerado. Então, quando a gente fala em grandezas computacionais, né, quando a gente transforma volume em linguagem de computador, e armazenamento de dados e geração de dados principalmente, a gente fala em bytes, né? Então, o bit é a menor porção de informação possível. Então, imagina a menor porção possível de armazenamento ou de resgate de uma informação. Em ambientes computacionais, isso é chamado de bit. E o bit vai crescendo. Então, você tem o bit, o megabit, o gigabit. Vocês já devem estar mais ou menos familiarizados com a expressão como 10 megabytes, 100 megabytes, 1 gigabyte. Então é disso que a gente está falando, de capacidade. Capacidade de lidar, de armazenar ou de resgatar informação. Hoje, todos os dias, são gerados terabytes de informação, o que é um número gigantesco. Uma quantidade enorme de dados são gerados, não somente pelas empresas, mas também pelos indivíduos todos os dias. Quer ver um exemplo? Quando você usa um relógio que monitora a sua pressão arterial, por exemplo. Naquele momento você está gerando dado e muito provavelmente, se aquele seu relógio estiver conectado na internet, você compartilha esse dado com alguém através da internet. Então é um dado que você, como indivíduo, gera. E na face da Terra nós temos alguns bilhões de indivíduos, né? E nós temos alguns milhões de empresas operando de todos os tamanhos. Então nós temos a imprensa, nós temos a academia, né? As faculdades, as universidades, todo mundo gerando uma grande quantidade de dados. Então, parte da nossa preocupação contextual com transformação digital é a habilidade também de lidar com os dados. Então, em matéria de contexto, a gente não pode ignorar velocidade, porque a tolerância das pessoas à demora está muito menor, isso foi reajustado ao longo do tempo,
E o segundo aspecto é o volume de dados. A gente precisa ser capaz de lidar com um volume crescente, cada vez maior de dados, para poder gerar valor dentro de um contexto de transformação digital.